Olá meus amigos e minhas amigas, Dr. Daniel Francisco Melo falando, cirurgião plástico aqui da Clínica Vivater. Agradeço novamente a atenção e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esses assuntos do dia a dia do nosso consultório na cirurgia plástica e na cirurgia crânio-maxilofacial. O nosso assunto para a conversa de hoje é a questão do biotipo, né, da escolha de uma prótese de silicone na mamoplastia de aumento em relação ao perfil, ao biotipo da paciente, né? Então, algumas coisas vão ter que ser consideradas para a gente conseguir alinhar bem o desejo da paciente, obtendo um resultado natural, ou às vezes um pouco mais pronunciado, dependendo da vontade da paciente, da preferência do cirurgião também. Mas acho que o ponto mais crítico sempre é, na consulta, nas discussões no pré-operatório, o cirurgião identificar adequadamente o desejo dessa paciente, o formato de mama, o volume mais projetado ou menos, um resultado mais natural que ela deseja. Para isso ser obtido, algumas coisas são importantes. Acho que a primeira coisa é paciência, consultas com o tempo adequado e com a discussão bem aberta entre o médico e a paciente. Essa é a primeira coisa. Nem sempre a gente observa isso, infelizmente, sobretudo em casos que complicam e a paciente acaba buscando outras opiniões ou tratamentos secundários, né, para tentar melhorar resultados que não foram adequados. Ou próteses que ficaram muito pequenas, ou sobretudo volumes muito exagerados. Por que isso acontece? Porque nem sempre a paciente entendeu adequadamente o que ela deseja e o cirurgião também não pôde atingir esse resultado. Nós temos que observar a proporção do tórax em relação ao quadril, né? Nós temos que observar o formato do tórax. Tem pacientes que têm o tórax com a projeção mais reta, tem pacientes que têm o tórax com o externo, a região central aqui mais projetada e o contorno das costelas um pouco mais aberto, né? Isso é muito comum em pacientes que nós temos visto hoje em dia que perderam peso depois de cirurgia bariátrica. Então o formato do tórax é diferente, muitas vezes a mama, que além de perder volume, tem um excesso de pele, ela está um pouco mais aberta, né? Então isso é importante, tem que ser identificado, tem que ser destacado para a paciente algumas limitações do resultado no pós-operatório. A qualidade da pele, se essa pele já tem alguma estria na variação de peso que uma paciente possa ter apresentado, as necessidades de ressecção de pele nos casos de mastopexia que podem ser associadas em algumas situações. Pacientes que eventualmente coloquem que sejam colocadas próteses muito volumosas, muito grandes, elas vão ter a impressão que o tórax está muito alto, a mama às vezes está escapando aqui para a lateral do tórax, então isso dá um aspecto que não é muito bonito. Apesar que algumas pacientes eventualmente desejam isso, não são muitos os cirurgiões que vão concordar em chegar nesse resultado, que não é um resultado nem natural e nem bonito muitas vezes. Ou que vai dar um aspecto de uma inversão, na verdade, na proporção do tórax, o tórax ficando mais largo que o quadril, né? Ou a projeção mesmo do bumbum também é uma coisa que a gente tem que considerar e tem que ser avaliado. Pacientes mais altas, pacientes com tórax mais largo, eventualmente você pode utilizar volumes um pouco maiores, talvez acima de 300 e tantos ml. Pacientes numa faixa de altura mais mediana, muitas vezes pela própria largura da mama, existe uma limitação, talvez num volume entre 200 ou até 300 ml, que é a média, a grande maioria dos cirurgiões utiliza essa faixa de volumes com mais frequência, né? Além das questões que nós conversamos no outro vídeo, o perfil da prótese é importante, por onde que ela vai ser colocada, se pela areola, por baixo. Então, na verdade, uma cirurgia que muitas vezes parece, de certa forma, meio simples, são vários elementos que têm que ser considerados, discutidos individualmente, para a gente obter um resultado favorável, um resultado natural e que a paciente se mantenha satisfeita, não só nos primeiros dias, né? Que sem dúvida nenhuma, muitas mulheres, a grande maioria, nos primeiros dias depois da cirurgia está muito satisfeita, mas a partir de alguns meses ou mais tempo que se passe, nem todas vão manter um resultado tão bonito ou um resultado natural que a mantenha satisfeita por mais tempo. E é isso que a gente deseja, resultados bonitos, naturais e que se sustentem e se mantenham bastante tempo, né? Nenhuma cirurgia vai ter um resultado para sempre, mas não é o que a gente deseja, o resultado o mais duradouro possível, ok? Muito obrigado pela oportunidade novamente, eu estou sempre à disposição para outras dúvidas, aguardo os comentários de vocês e quem nos procurar aqui para as consultas e para o acompanhamento, poder conversar de modo mais detalhado sobre esses assuntos. Muito obrigado.